Uma boa tarde. É o momento de compartilharmos reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o tema Karma e Consciência, que faz parte do livro Momentos de Saúde e Consciência. Como sempre, vamos iniciar o estudo fazendo uma introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Na mensagem, nós destacamos esse parágrafo. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Então, coloquemos agora algumas observações para aprofundarmos o conteúdo que Emmanuel nos traz. Trabalhemos vigiando. E há uma razão para isso, Emmanuel nos diz em seguida. Porque aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Ou seja, nossos hábitos mentais, a característica predominante dos nossos pensamentos no dia a dia. É isso que, de fato, constitui a nossa própria vida. E por isso a importância imensa de estarmos atentos àquilo que alimentamos na nossa casa mental. E prosseguindo, Emmanuel nos diz: retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Ou seja, só demos espaço e atenção aos pensamentos que constituam harmonia com as leis de Deus, com os objetivos da nossa encarnação, de tal forma que aquilo que passe a ser alimentado pelo nosso sentimento esteja em plena harmonia com as leis de Deus. Ora, não é por outro motivo que em inúmeras passagens dos evangelhos Jesus recomendava tanto o vigiar e orar, porque ele sabia que era exatamente na atenção e vivência desse cuidado que os seus discípulos estariam evidenciando sintonia e proteção com as leis divinas. A mensagem continua tendo sua importância ainda maior para os dias que estamos vivendo. Então, relembrando nossa temática, karma e consciência. Vejamos o que Joana nos traz a respeito desse tema. O karma é o efeito das ações praticadas nas diferentes etapas da existência atual, como da pregressa, fruto da árvore plantada e cultivada, tem o sabor da espécie que tipifica o vegetal. Então, karma, aquilo que vai caracterizando a reação a tudo que fazemos, tem duas fases. Aquela que trazemos
do nosso passado reencarnatório, e a outra que estamos fomentando nos dias atuais. Porque dependendo de como estamos agindo hoje, invariavelmente produziremos efeitos para os dias vindouros, o karma. E por isso ela nos diz: fruto da árvore plantada e cultivada tem o sabor da espécie que tipifica o vegetal. Ou seja, tem a característica evidente daquele a que está vinculado nas ações e atitudes do dia a dia, ou seja, cada um de nós. Então, karma, dentro da visão que Joana nos traz, não é apenas o resultado da colheita do nosso passado, mas também tem a ver com a nossa ação presente para a colheita dos dias futuros. Quando os atos são positivos, os seus resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual e humano. Então, primeiro ponto aqui importante para refletirmos: se os nossos atos, as nossas atitudes atuais são positivas, os resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade que estamos cultuando no dia de hoje. Então, afetividade, lucidez, progresso, novos ensejos de crescimento moral, estamos fomentando no nosso dia a dia. Então, nada de ficar dando campo ao cultivo de sofrimentos ou de negatividades, atribuindo-se ao nosso karma e termos que curti-lo, mas sim estarmos atentos ao que pensamos, sentimos e fazemos no dia de hoje, porque a partir dele nós constituiremos também o nosso karma futuro. Quando atua com insensatez, vulgaridade, perversão, rebeldia, odiosidade, recolhe padecimentos punitivos, que propiciam provas e expiações, reparadoras de complexos mecanismos de aflições, que respondem como necessidade iluminativa. Então, vimos quando a atuação é de forma positiva e os seus resultados bons. Agora, quando a nossa atuação no dia presente está envolvida por emoções desequilibrantes, onde a presença do ódio, da rebeldia, marcam os nossos dias atuais, invariavelmente iremos colher o resultado mais adiante do que estamos fazendo agora. Como nós vamos percebendo, o objetivo central da mensagem de Joana é trazer-nos para o dia de hoje, para fazermos o melhor possível agora. Deste modo, fomentando, criando toda uma
uma série de consequências boas e positivas para o karma que estamos sendo os verdadeiros atores no dia presente. A desdita que se alonga, a enfermidade rigorosa que alucina, a limitação que perturba, a solidão que asfixia, o desar que amargura, podem alterar-se favoravelmente se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as em prol do bem geral, que resulta no bem próprio. Então, mesmo enfrentando adversidades na vida atual, mesmo curtindo limitações e dificuldades face ao karma do passado, somos estimulados aqui a enfrentar e trabalhar essas disposições de forma positiva, aprimorando-nos, alterando favoravelmente aquilo que estamos vivenciando agora. Como percebemos, o objetivo maior das leis de Deus é o nosso progresso, é a nossa felicidade, é a perfeição. É claro que todas as vezes em que afrontamos as leis divinas, criamos disposições contrárias em nós mesmos devido a isso. Mas agora, acordando para a realidade espiritual da vida, tal como nos é apresentado pela doutrina espírita, podemos e devemos fomentar todas as possibilidades felizes para mais adiante, através da atitude do dia de hoje, mesmo enfrentando dificuldades, fomentarmos o surgimento de um karma bom e positivo mais adiante. Refaze, pois, a tua vida a todo momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis. Constrói e elabora novos karmas, liberando-te dos penosos que te pesam na economia moral. Então, é esse o estímulo que a mensagem de Joana nos traz. É o estímulo para que nós estejamos atentos à fomentação de atos saudáveis, pensamentos bons, emoções elevadas, construindo e elaborando novos karmas e liberando-nos dos penosos que ficaram para trás. É evidente que, face determinadas problemáticas existenciais, havia uma exigência grande dentro de nós para o enfrentamento positivo, para não abrirmos campos a certo nível de revolta ou de contrariedade. Mas é exatamente aí onde está o ponto mais importante para darmos uma virada nessa página, para que mais adiante as reações harmoniosas que estamos cultivando com as leis de Deus atualmente nos tragam mais à frente resultados invariavelmente positivos e bons. Então, construindo e elaborando novos karmas, liberando-te dos penosos que te pesam na economia moral. Essa é a proposta para todos nós. Enquanto adormecida,
A consciência funciona por automatismos que se ampliam do instinto à conquista da razão. Quando a lucidez faculta o discernimento, mais se favorecem os valores divinos que se manifestam, aumentando a capacidade de amar e servir. Então, antes, quando estávamos nesse estágio de consciência adormecida, aliás, nesse estado de adormecimento perante a realidade espiritual da vida, a consciência trabalha toda em cima de automatismos, de reações inconscientes. Mas agora, quando despertamos para a lucidez espiritual do entendimento da vida, somos favorecidos por possibilidades e valores que antes não tínhamos, porque afinal não havia maturidade em nós para o correto aproveitamento. Mas agora existe. Né? Superada aquela fase instintiva e de automatismo, e percebendo-nos como espíritos em passagem por um corpo material, podemos e devemos, cada vez mais, aumentar nossa disposição e capacidade de vivência do bem e do amor, como de fato é a forma mais eficaz de transformarmos karmas de dor e sofrimento para karmas de equilíbrio, paz e de felicidade. O karma que se deriva da conduta consciente tem a qualidade do nível de percepção que o tipifica. Amplia desse modo os tesouros da tua consciência e o teu karma se aureolará de luz e paz que te ensejarão plenitude. Então, é esse o período em que estamos agora. Um período no qual a maturidade moral, espiritual, possibilita-nos a ampliação e a percepção dos tesouros que a nossa consciência, agora, buscando equilíbrio e harmonia com as leis de Deus, passa a ser autores, cada um de nós, de um destino melhor, de um karma felicitador. E isso é bem claro, está nas nossas mãos, como Joana de Ângeles coloca aqui. E o teu karma se aureolará de luz e paz, que te ensejarão plenitude. Enquanto na ignorância, Maria de Magdala, com a consciência adormecida, vivia em promiscuidade moral. Ao defrontar Jesus, despertou, alterando o comportamento de tal forma que elaborou o abençoado karma de ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Então, Joana coloca nessa mensagem que utilizamos para fechar o nosso estudo dessa tarde, essa lembrança tão importante do processo de transformação interior que Maria de Magdala vivenciou ao ter o seu encontro com Jesus e ter se permitido toda uma revolução interior, facultando com que o karma, que estaria todo associado
a dores e sofrimentos, fosse agora ressignificado e da forma mais felicitadora possível, ser a primeira pessoa a levar a notícia do Jesus ressuscitado para os apóstolos, deixando de forma bem clara para todos nós que a mudança que estivermos trabalhando no dia de hoje, conosco mesmos, não só efetivará a superação dos karmas do passado, como fomentará karmas felizes, resultados bons que mais adiante estaremos colhendo. Nós agradecemos a todos aí que nos acompanharam. Se possível, compartilhem esses vídeos, participem conosco na divulgação da doutrina espírita. Tenham todos uma ótima tarde e até o próximo estudo.